Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de CRM. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração, com ênfase em marketing, tá? Então hoje a gente inicia, a nossa segunda aula falando aí sobre o CRM. E aí, então, para iniciar a nossa aula, eu preciso relembrar, alguns aspectos da aula passada que a gente viu, até para dar continuidade à nossa aula que a gente vai tratar, então, a implantação de CRM dentro de uma empresa. E por que tratar, então, a questão da implantação de um CRM dentro de uma empresa, Então, a gente vai ver aí, se vocês pesquisarem, vocês verão aí que existem muitas empresas, apesar dos benefícios, de todos os benefícios que a gente falou aí do marketing de relacionamento, do CRM, que essa ferramenta proporciona à empresa, Então, são muitas as dificuldades com relação à implantação, tá? Então, é por isso que a gente precisa, então, entender, tá? E a aula passada nós tratamos os princípios e os fundamentos, que é muito importante a sua compreensão para que a gente possa, então, através dessa compreensão, aplicar a tecnologia de CRM dentro de uma empresa, tá? Então, relembrando um pouco, o que a gente viu na aula passada? Nós vimos aí a importância da gestão do relacionamento, que é uma evolução do atendimento, Então, o atendimento ao cliente, e é por isso, então, o surgimento, do marketing de relacionamento. Falamos aí o que vem a ser o marketing de relacionamento e as principais diferenças entre marketing de relacionamento e CRM. Lembrando que o marketing de relacionamento, ele sempre vai ter uma relação maior com a estratégia, e o CRM, apesar de ser conhecido muito mais como CRM, estou implantando um CRM dentro da empresa, tá? Mas a gente pode também, Então, em alguns momentos, a gente precisa entender que o CRM ele é muito mais um aspecto tecnológico do que a estratégia, tá? Mas o marketing de relacionamento e CRM, elas se misturam, tá? E novamente, então, durante a implantação, a gente vai ver claramente, Então, que CRM, ela é uma mistura de tecnologia com estratégia. Então, vamos ali ao slide para falar da nossa aula de hoje, para falar da implantação de um CRM, gestão do relacionamento com o cliente. Preciso falar das estratégias de aplicação. O que são estratégias de aplicação? Primeiro, preciso entender, então, que o CRM é uma estratégia, e aí a mistura entre o marketing de relacionamento com a ferramenta de CRM. Então, o gestor, ele precisa saber que é uma estratégia e não só uma implantação de tecnologia, e por isso a empresa precisa, então, lembrar de alguns quesitos importantes para a sua implantação. Seguinte a isso, teremos aqui a aplicação do CRM. Então, aqui a tecnologia, Então, o software, Então, a infraestrutura tecnológica necessária, e o gestor, ele precisa conhecer, minimamente os aspectos tecnológicos do CRM. E por último, indo ali ao quadro, metodologias e aplicações de CRM, devido à sua complexidade, Então, durante a implantação, que vamos tratar durante toda a nossa aula, então a gente vê aí a importância de uma metodologia apropriada para que os gestores possam seguir, E para poder orientar as suas atividades. E para isso precisamos de uma situação geradora de aprendizagem. E hoje vamos tratar aí uma situação em uma academia, indo ali ao quadro. Então, temos a Academia Boa Forma. E o que vem a ser a Academia Boa Forma, Então, o Reginaldo, que é o proprietário dessa academia, ele prioriza qualidade, porém com o crescimento dessa empresa ou dessa academia, Então, ele não conhece mais as preferências dos seus clientes, E com isso vem a proposta de uma empresa a implantar um programa de CRM. E é por isso, então, voltando novamente ao quadro, vamos ajudar o Reginaldo a implantar um programa de CRM. E, por isso, então,
levantar informações para um projeto de implantação. E através daqui a gente demonstra, então, quais são as principais preocupações, prioridades, metodologias, e é isso, então, que vamos tratar durante a nossa aula de hoje, ok? Então, boa aula para todos vocês. Estratégias de aplicação. Quando eu falo de estratégias de aplicação, né, então remete o que a empresa, antes de implantar, então, o programa de CRM, ela deve se preparar, tá? Então, se a gente for ver aí, né, então, alguns índices de insucesso, né, de uma implantação de um projeto de CRM, a gente vê que são poucas as empresas que conseguem sucesso nos seus resultados. Algumas pesquisas indicam que em torno de uns 30%, né, então são as empresas que conseguem sucesso na sua aplicação. E é por isso, então, vamos ali ao quadro, faço aqui uma pergunta de reflexão para que todos possam pensar. Porque muitos projetos de CRM falham em uma empresa, né? Então, é isso que a gente precisa pensar, tá? Então, tudo aquilo que a gente vê, né, sobre os fundamentos, o que é o marketing de relacionamento, qual o significado do CRM, ele é importante neste momento. E é por isso, então, uma das principais causas, né, então, de falha na implantação de um programa de CRM vem principalmente ao fator que muitas empresas ou muitos gestores não consideram CRM como uma estratégia, né? Vamos pensar aí, olha só, né? Então inventaram um software, né? Um programa que facilita a gestão de relacionamento. Vou lá implantar, né? E vai dar tudo certo, vou ter os meus clientes satisfeitos, né? Então, tem aí uma facilidade e é isso que muitos gestores pensam, tá? Então, né, a gente tem essa, digamos assim, vivemos aí na era tecnológica e a tecnologia é exatamente isso, essa simbologia de resolução. E o CRM tem esse mesmo conceito, um conceito errado, né? Então, pelos seus conceitos e seus fundamentos, e é isso então que o gestor ele precisa prestar muita atenção. E vamos ali então ao quadro, então, benefícios do CRM. Qual que é o maior benefício do programa de CRM? Maior valor e também gera competitividade. E é isso, né, então, que muitas vezes, muitos gestores, em função desse benefício, resolvem a implantar um programa de CRM. Porém, então, se a gente for ver, indo ali ao quadro, então, principal quesito, a empresa precisa alinhar a gestão estratégica com foco no relacionamento com os clientes. Qual que é o significado disso? Né? Então, que a empresa ela precisa ter então uma estratégia focada nos clientes. O CRM só funciona a partir do momento que a empresa prioriza, né, então, os clientes e toda a empresa, então, começa, né, então, a desenvolver ações para melhorar o relacionamento com os seus clientes. E é por isso que a gente fala, a partir do momento que o gestor não apoia ou essa estratégia do CRM ele é a nível departamental, fica muito difícil, então, né, então, esse resultado ele dar certo. Indo ali novamente ao quadro, então, a tecnologia de CRM pode otimizar e melhorar a gestão do relacionamento, mas a empresa deve desenvolver uma filosofia e cultura organizacional centrada no cliente para criar uma base eficiente de marketing, venda e serviços, né? Então, quando a gente fala assim, gerar uma cultura com foco no cliente. Então, significa que todas as pessoas da empresa precisam estar conscientes desse resultado com foco no cliente e todos devem participar desse processo. E aí, seguinte a isso, eu tenho aqui, então, o que o CRM ele deve exercer, tá?
Qual que é a função do CRM dentro de uma empresa? E olha só, a primeira e a mais importante, descobrir quais valores do consumidor são relevantes para a empresa, né? Quer dizer, um dos princípios do marketing de relacionamento, você agregar valor, customizar, né? E oferecer serviços de qualidade. Então, o programa de CRM, ele tem sim essa capacidade, tá? O aparato tecnológico. Porém, quem descobre esses valores são as pessoas. E é por isso, então, tecnologia e estratégia sempre devem estar alinhadas. E aí a pergunta é, o que são valores? Se eu for pensar, por exemplo, no quesito de uma academia, eu posso pensar, o que é valor? O que agrega valor dentro de uma academia? E eu, como consumidor, eu posso, né, então, ter aí algumas pistas, como gerar saúde, né? E principalmente eu acho, né, então, que é o quesito de gerar resultado em cima das atividades, independente atividade física que eu vá fazer, né? Eu quero obter os resultados. A empresa ou a academia que fizer isso, com certeza vai gerar maior valor. Concorda comigo? Né? Então é muito interessante isso, tá? E a empresa ela precisa então prestar atenção. Qual o valor que eu vou oferecer ao meu cliente? E nesse sentido, a partir do momento que eu gerei o valor, eu sei qual valor oferecer, a seguinte etapa do CRM. Indo ali ao quadro, então, compreender como esses valores são importantes para cada segmento do cliente. E se a gente pensar novamente no aspecto da academia, né, temos vários tipos de segmentação, públicos diferentes, com relação à idade, gostos, né, preferências e modalidades de exercícios. E aí, então, a academia ela consegue fazer aí, né, diversas ações diferenciadas para cada tipo de cliente. Indo ali ao quadro, novamente, então, a empresa ela precisa analisar se a empresa consegue ofertar esse valor e ainda ter retorno financeiro satisfatório, criar métricas e verificar então o retorno do investimento. Desenvolver uma comunicação e também valores convenientes para cada tipo de cliente, de forma que satisfaça o cliente. E por último ainda, mensurar o resultado, analisando o retorno sobre o investimento. São esses os passos fundamentais, né? Então, que um programa de CRM ele faz, e é por isso então que eu preciso pensar, né? Será que a minha tecnologia, o meu programa, ele está cumprindo com todas essas funções? E então, quais são as principais etapas para a implantação de um CRM? Indo ali ao quadro, então, tem aqui que os autores Damasceno e Pedron sugerem uma sequência de atividades para a implantação de um programa de CRM. A primeira, então, a mais importante é definir e planejar qual modelo de relacionamento a empresa deve seguir, amparado nas suas características e valor, como eu acabei de falar para vocês, né? Cada empresa tem as suas peculiaridades, qual o valor ou o que eu vou oferecer dentro do meu relacionamento. E é isso que a empresa precisa estabelecer. Seguinte a isso, então, a partir daí, desenvolver o redesenho dos processos relacionados com o cliente. Eu preciso mudar, então, toda a empresa conforme o tipo de relacionamento que foi estabelecido, realizar a seleção da ferramenta, né? Quer dizer, o programa ideal de CRM, aqui estou falando de tecnologia, implantação dessa ferramenta e, por último, a avaliação dos resultados obtidos com a ferramenta de CRM. São esses os passos principais e o gestor ele precisa saber, até porque, né? Então, todas essas etapas exigem aí muito trabalho do gestor. Implantação do CRM. Dentro desse quesito da implantação do CRM, então, né, o gestor ele precisa estar
preparado, até porque, né, então, existem muitos detalhes, muitos quesitos, né, e a implantação do CRM ele costuma ser muito trabalhoso e complexo. E é por isso, então, alguns requisitos essenciais que o gestor ele deve se preocupar. Então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui, então, apesar do fator tecnológico prevalecer na popularidade do CRM, vale lembrar que o CRM tem uma abordagem estratégica e requer uma combinação entre, olha só, aqui é muito importante, pessoas, processo e sistemas. Implantar a estratégia de CRM impacta a gestão da empresa, alterando drasticamente a forma como a empresa se relaciona com seus consumidores. E ainda, altera a infraestrutura da empresa que se adapta a essa nova filosofia. Por que ela é tão complexa? Por que ela é tão difícil assim? Vamos pensar aí, né? Então, se a gente for ver o conceito do marketing de relacionamento, né? E o antigo marketing. Então, a gente vê, né? Então, que muda, né? Então, a nível departamental para o nível estratégico, o uso das tecnologias para o foco ao cliente, tudo isso faz com que a empresa tenha que alterar a sua cultura e a estrutura organizacional. Então, implantar um CRM implica em realizar toda uma mudança estrutural e cultural, e isso o gestor ele precisa estar ciente para obter sucesso na sua implantação. E é por isso, então, né, que a gente elenca esses 3 quesitos essenciais. Voltando novamente ao quadro, então, a mudança, né, então, nas pessoas, processo e também sistemas, e aqui incluo o quesito da tecnologia. E aí, então, dando continuidade, durante o planejamento, os gestores devem realizar uma análise profunda do contexto empresarial e analisar os 3 aspectos cruciais que compõem o projeto de CRM, novamente focando pessoas, processo e tecnologia. E agora eu te pergunto, por que esses 3 elementos eles são essenciais para o sucesso de uma implantação de um CRM? Porque os 3 elementos eles têm relação direta com o atendimento ao cliente, com o relacionamento ao cliente. Vamos pensar aí, pessoas, né? Quem faz o atendimento ao cliente? Se a gente for pensar que para gerar relacionamento, para gerar fidelidade, eu preciso que esse cliente ele tenha uma experiência de consumo, né, que seja satisfatória ou que vá além, né, então das suas expectativas. Então, o primeiro quesito, indo ali ao quadro, a parte de recursos humanos ou pessoas faz toda a diferença. E quando eu falo em mudança, né, então cultural, exatamente isso. Essas pessoas que faziam atendimento ao cliente, elas precisam se adaptar, então, a um atendimento com foco ao cliente, né? Então, eu preciso preparar todas as pessoas de forma que essas pessoas comuniquem, se relacionem, coletem as informações, tenham autonomia para, então, gerar resultados com foco no cliente. E muitas vezes o que acontece é que durante essa estruturação, algumas pessoas podem não estar adequadas, algumas pessoas eu preciso treiná-las, né? E novamente, foco estratégico. São todas as pessoas que tratam diretamente com o cliente ou ainda indiretamente estão relacionadas com o atendimento ao cliente, tá? Então é por isso, então, uma grande transformação com foco nas pessoas. O segundo quesito que eu tenho aqui são os processos. Qual o significado dos processos, né? O processo de atendimento, novamente vamos pensar aí, né? Então, toda a experiência do cliente, desde a captação de informação, do conhecimento
daquele cliente, aquela empresa, o primeiro contato, né? Quer dizer, ali vai iniciar a experiência do cliente. Quer informação? Fui bem atendida? Passou a informação que eu gostaria? Né? Quer dizer, isso vai dar continuidade ao meu relacionamento. Então, preciso gerar, então, um processo interno da minha empresa em que, então, todo atendimento esteja preparado para gerar aí, né, então, essa satisfação e o relacionamento com o cliente. E por último, também, né, todo mundo acha que o CRM ele é apenas um quesito tecnológico, e aqui sim vamos focar o sistema, o programa ou a infraestrutura necessária para o atendimento ao cliente. E nesse sentido, então, o gestor precisa conhecer a infraestrutura necessária, tá? E o mais importante, o que vem acontecendo para o sucesso dessa implantação da tecnologia. Não é a empresa que tem que se adaptar à tecnologia, e sim essa tecnologia que deve adaptar a todo esse processo e também a estratégia da empresa. Uma questão muito importante aí, então, quando a gente foca o quesito da tecnologia. Então, indo ali ao quadro, temos aqui quais são os principais fatores a considerar na implantação de um CRM. E olha só, então, novamente, né? Então, todos os autores colocam aqui: definir a estratégia de relacionamento, obter a adesão da alta administração, e isso é muito importante. Então, é aquele quesito, né, que eu sempre chamo a atenção. A sua implantação ou interesse pelo CRM, ele é estratégico ou departamental? Quando ele é estratégico, então existe o amparo, né, então, do dono da empresa ou dos próprios diretores, do presidente, né, então, que dão todo apoio e suporte para a implantação do CRM. Isso é bem importante. Seguinte ali ao quadro, temos ainda integrar os setores e as pessoas da empresa. Todos devem participar com resultado, com foco na empresa. Reestruturar a cultura e a estrutura organizacional, monitorar o projeto constantemente e avaliar os resultados, definir as ferramentas tecnológicas, elaborar um banco de dados. E aqui também, né, então eu falo, olha, os aparatos tecnológicos, né? Falo assim, olha, qual a importância de você elaborar um banco de dados? Então, o que o CRM ele faz? Nada mais, né? Então, se a gente colocar no aspecto tecnológico, ele coleta dados. Será que essa coleta de dados ela está sendo feita da maneira correta para obter os resultados que eu preciso? Né? Então, isso exige uma complexidade muito grande, até porque, então, não é o TI que vai resolver sozinho, preciso do gestor, e principalmente do ponto de vista do cliente, para ver se aquela tecnologia ela está efetiva ou não para a coleta de informação. E aí, voltando ali ao quadro, alinhar a estratégia organizacional também com a tecnologia e investir continuamente na área de tecnologia da informação, tá? Então, são aí requisitos essenciais para a implantação de um programa de CRM. Aplicação do CRM. Aqui nesse quesito, né, quando eu falo aplicação do CRM, eu preciso conhecer minimamente, né, o que é esse programa de CRM. Por quê, né? Não basta apenas eu saber estrategicamente o que preciso para gerar o relacionamento, mas em alguns momentos o gestor precisa também conhecer, né, o que é o programa, o que ela faz, quais são seus principais benefícios em função da sua tecnologia. Isso vai garantir que na hora da implantação, principalmente no aspecto técnico, né, então isso faça diferença no sucesso, né, e na funcionalidade do programa de CRM. E para isso, então, vamos ali ao quadro, o gestor novamente precisa conhecer as principais etapas, né, então,
de uma implantação de um CRM. E aqui falando rapidamente, então, quais são as principais etapas. Primeiro, definir e planejar o modelo de relacionamento que a empresa deseja. Segundo, redesenhar os processos. E terceiro, e aqui eu coloco um destaque, selecionar a ferramenta de CRM. E eu pergunto para vocês, como selecionar entre tantas ferramentas que o mercado oferece? Não é verdade? Então, provavelmente você que trabalha bastante com o cliente, será que já não veio alguma empresa que trabalha com tecnologia ofertando essa tecnologia? Falando assim, olha, eu tenho aqui a solução dos seus problemas com relação ao atendimento ao cliente. Programa de CRM, correto? Então, são muitas as ofertas e o gestor, para poder escolher, então, o programa ideal, precisa, então, conhecer os aspectos tecnológicos. Então, voltando novamente ao quadro, então, finalizando, implementação da ferramenta e avaliação dos resultados do CRM. O gestor precisa conhecer, até porque um projeto bem elaborado de um sistema de CRM favorece uma visão privilegiada do cliente, que propicia um melhor atendimento e, consequentemente, as vendas, né? Então, novamente, quando alguém vem oferecer um programa de CRM, ele vai falar exatamente isso. Você quer alavancar suas vendas? Você quer satisfazer os seus clientes? Você quer ter, então, faturamento sustentável, aonde você não vai mais se preocupar, né, em procurar cliente, você basta apenas se relacionar com esse programa de CRM, né? Quer dizer, uma proposta tentadora, mas, né, então, fala assim, o que é esse programa? Ah, não interessa, vamos implantar que aí, então, vai ter o sucesso garantido. Né? Será que é isso mesmo? Será que funciona? Então, nesse sentido, vamos ali ao quadro, indo ali ao quadro, olha só o que o gestor precisa saber. Um bom sistema de CRM oferece ao gestor dados e ferramentas analíticas que respondem perguntas como. E é por isso, então, a importância, né, então, de saber o que o CRM e o marketing de relacionamento ele faz. Que tipo de valor a empresa pode ofertar a um determinado cliente ao longo do tempo? Quais são os clientes mais fiéis? Quais clientes são lucrativos à empresa? E quais produtos e serviços ofertar para os clientes lucrativos, né? Então, quer dizer, a pessoa vai falar assim, olha, então o sistema ele vai fazer tudo isso, mas se eu não conhecer aí os princípios estratégicos, né, o aspecto tecnológico, ele não vai resolver tudo isso sozinho. Então, novamente indo ali ao quadro, olha só, características e funções do sistema de CRM. Ainda, além desses benefícios, né, então existem diversos tipos de CRM disponíveis no mercado, cada um com as suas funcionalidades. E olha só, os pacotes de CRM com maior abrangência, eles podem ainda incluir PRM, né, ou gerenciamento do relacionamento com o seu parceiro. Dependendo das características, então, de cada empresa, né? Opa, a minha empresa, ela tem uma relação, né? Então, principalmente com relação a vendas aí, uma relação direta, né? Então, principalmente com os varejistas. Então, nesse sentido, eles são os meus parceiros. Eu preciso estabelecer um outro tipo de relação que não seja aquele do cliente final. E é por isso, então, que alguns programas de CRM oferecem esse tipo também, né? Então, agregada ali. Então, voltando ali ao quadro, tem o PRM, melhora a colaboração entre empresas e seus parceiros de venda, que são geralmente varejistas e também distribuidores. Tem ainda o IRM, ou gerenciamento do relacionamento com o funcionário. Incluem aspectos como treinamento, metas, objetivos, gestão do desempenho dos colaboradores e a remuneração baseada no desempenho. Vamos pensar ali.
dentro do quesito estratégia de relacionamento. Para incentivar o atendimento, né, gerar um atendimento de qualidade, vamos pensar ali que eu criei toda uma política de marketing interno à minha empresa, incentivando a questão dos benefícios, da remuneração, conforme os indicativos e resultados do atendimento. Então, para isso serve o IRM, ele tem um auxílio para gerenciar, então, o quesito do atendimento, principalmente dos funcionários da empresa. Ainda com as funcionalidades do programa de CRM. O sistema de gerenciamento com o cliente operam principalmente nas áreas de quais são as principais funções, então, do CRM. E é isso, então, que eu preciso saber como gestor. 3 aspectos são essenciais. Primeira questão, então, indo ali ao quadro. Olha só, automação na força de vendas. A partir do momento que, então, o CRM ele coleta informações do meu cliente, né? Eu tenho como enviar e-mails personalizados, né? Me auxilia a montar um mix de produtos adequados àquele cliente, né? Um aviso de quando gera uma promoção de um produto e aquele cliente, então, né? Ele tem preferência por aquele produto, então avisá-lo, tá? Então é isso que o CRM pode também auxiliar no quesito de automação de forças de venda. O segundo quesito trabalha então com o atendimento ao cliente, né? Então é essa parte mais importante a partir do momento que, vamos pensar aí, esse cliente ele tem, né? Interage com várias pessoas dentro, né, então, da sua experiência de consumo. Então, ali inicialmente entrou em contato, pediu informação com o atendente, foi ali na parte de vendas, entrou em contato com o vendedor, né? Agora, um atendimento ali, né? A partir do momento que eu registro tudo aquilo que o cliente ele deseja, as suas reclamações, a sua preferência, né? Então, o atendimento ao cliente fica muito mais fácil e esse é o principal benefício do CRM. E por último, benefício também analítico que a gente fala, que é então gerar ações de marketing, né? Então, o CRM analítico, ele analisa todas as informações a partir do momento que eu tenho bastante dados, né? Me favorece aí criar estratégias, né? Verificar qual a segmentação ou posicionamento a empresa ela pode, então, né? Gerar aí, tá? Então, gera informações para fazer, né? Criar estratégias dentro da área de marketing. E vamos para a resolução da situação problema, projeto de CRM na academia, boa forma. Lembra então, né, do nosso amigo da empresa, boa forma, tá? E o Reginaldo, então, ele precisa, né, ele tem interesse em implantar um programa de CRM e vamos auxiliar desse processo. Indo ali ao quadro, então, tem aqui, olha só, desafio. Reginaldo recebe uma proposta para a implantação do CRM em sua empresa. E qual que é o desafio? Explicar para o Reginaldo quais são os princípios do CRM, quais são as implicações da implantação. Ele não conhece nada de CRM, né? Então, provavelmente essa empresa, ela fala dos benefícios e por isso eu preciso explicar todos esses quesitos. Apresentar as principais etapas do processo de implantação da ferramenta. Apresentar algumas características dos software disponíveis, então, com relação ao CRM. Aqui, então, vamos imaginar, né, então, uma situação corriqueira, talvez, para muitos, aonde, né, então, conhece o CRM, mas através de uma oferta de um programa. E nesse sentido, o gestor, ele se depara e fala assim, achei uma boa resolução, mas e aí, né? Será que é fácil essa implantação? Então, por isso, então, eu preciso resolver essa situação. Indo ali ao quadro, então, eu tenho aqui, olha só, desenvolvimento. O CRM é uma ferramenta tecnológica
mas deve ser compreendido como uma estratégia empresarial. Então, o dono da academia precisa saber disso aí. Transição do foco do produto para o foco ao cliente, os princípios do marketing de relacionamento. Mudanças estruturais vão acontecer, principalmente com relação à tecnologia, processos e pessoas. O Reginaldo ele precisa pensar nesses 3 quesitos e aí terá toda uma mudança, né, que envolve tanto o aspecto cultural e estrutural da empresa. Indo ali ao quadro, então, o CRM deve exercer as seguintes funções: descobrir quais valores do consumidor são relevantes para a empresa dentro de uma academia. E aí eu falei para vocês, né, no sentido de pode gerar como valor a questão da saúde, dos resultados, né, então gerados através da prática da atividade física, compreender como esses valores são importantes para cada segmento do cliente. No caso da academia, temos várias segmentações e por isso o programa do CRM vem auxiliar a atender melhor a necessidade de cada um. Analisar se a empresa consegue ofertar esses valores e ainda ter retorno financeiro satisfatório. E é por isso pensar pessoas, processo e processos, tecnologias, pessoas, processos e sistemas, né? Então, nesse sentido, custo e investimento. Será que vou ter um retorno, né? Então, o gestor precisa pensar. Desenvolver uma comunicação e também valores convincentes para cada tipo de cliente, de forma que haja a satisfação do cliente. Mensurar os resultados, analisando o retorno sobre o investimento. E aí, quais são as principais etapas? Reginaldo precisa definir qual é o modelo do relacionamento que ele precisa seguir, precisa fazer as mudanças estruturais dentro da empresa, selecionar qual ferramenta conforme o planejamento e a estratégia realizada, a implantação e avaliação dos resultados. E por último ainda, né, ele precisa ver as características e funções do CRM. Um projeto bem elaborado de sistema de CRM favorece uma visão privilegiada do cliente que proporciona um melhor atendimento e, consequentemente, as vendas, né? Então, pensando nesse resultado, né? Então, ele precisa aí, né? Qual que é a minha estratégia? Qual que é a minha característica da minha empresa? Então, conforme isso, escolher uma ferramenta que se adeque a essas necessidades. E é isso que o Reginaldo precisa fazer. E agora vamos ao nosso momento de interação. Olha só, vamos colocar uma pergunta para vocês. Vale a pena investir no CRM considerando o custo e as mudanças estruturais na implantação de um CRM? Né? Então, durante a nossa aula falamos dos principais benefícios. Na aula passada focamos bastante, né? Então, qual que é, né? Então, quais são os benefícios, por exemplo, de um marketing de relacionamento e estratégias de CRM? E hoje estamos aí falando de como é a implantação de um CRM. Será que vale a pena todo esse esforço para gerar os benefícios? Gostaria de saber a sua opinião, alguns minutinhos e a gente já retorna então. Vamos lá, pessoal.
E aí, pessoal, né? Então, coloquei uma pergunta justamente para que vocês possam pensar a respeito, né? Então, fazer aí uma reflexão a respeito do conteúdo da nossa aula. E aí, então, respondendo aqui, né? Então, principal questão, né? Se você decidir por implantar um CRM, um principal aspecto né? Você precisa conhecer bem, né? Os fundamentos, os princípios, o que vem a ser marketing de relacionamento, tá? E também ainda, né, que a implantação de um CRM, ele não é fácil, envolve, apesar da gente fala assim, olha, envolve uma mudança radical, estrutural, cultural, né, mas a gente não tem a dimensão de tudo isso, tá? Então, durante as nossas aulas, a gente vai focar a respeito disso, tá? A implantação não é fácil, é por isso que a gente foca nas 4 etapas. Cada etapa, né, então, tem um desafio, um detalhamento a ser seguido, e é por isso, então, quando o gestor ele resolve implantar um sistema, tem que estar ciente de tudo isso. Então, a partir daí, né, então é que vai valer o esforço, até porque se ele não fazer tudo isso, seguir as metodologias adequadas, então pode haver aí um investimento inadequado no sentido de não haver o resultado necessário, tá? Então, é isso então, pessoal. Tipos de CRM. Ao implantar um sistema ou um programa de CRM, eu preciso saber que existem vários tipos de CRM, né? Vamos imaginar aí alguém oferecendo aí uma tecnologia de CRM e aí, né, algumas denominações. Olha, eu acho que na sua academia deveria ter aí um CRM operacional e também um CRM analítico. Isso vai favorecer a criar a sua estratégia de marketing. E aí, né, falou assim, mas o que vem a ser, né, então, esse CRM operacional, o analítico, né, e também essas outras denominações. Então, o gestor, ele precisa conhecer bem quais são os tipos de CRM. Indo ali ao quadro, então, temos os principais tipos de CRM, e um dos mais usuais é o CRM operacional. E o que vem a ser, então? É um centro de contato com os clientes, e aí, então, e-mail, fax, força de vendas, web e etc., o qual possibilita que as informações dos clientes sejam organizadas de forma a serem compartilhadas por todos os usuários que interagem com o cliente, né? Então, é o CRM operacional que coleta todos os dados do cliente. E aí eu falo assim, que existem outros tipos, né? Então, o analítico, por exemplo, e o colaborativo. Sem o CRM operacional, então, não é possível haver o CRM analítico e nem o colaborativo. Eu preciso desses dados iniciais para poder fazer o CRM. Então, através desses dados, né, nesse primeiro quesito, o CRM operacional já me auxilia, principalmente com relação ao atendimento, né? Então, vou fazer bem o atendimento. Opa, qual que é o histórico desse cliente? Houve reclamação, se houve reclamação, então vou dar uma solução e assim por diante. Então, o CRM operacional, né, ele coleta informação de vários pontos de contato, tá? E essa é a principal função, tá? É isso então. Seguinte a isso, temos então o conceito de CRM analítico. Realizam análise significante das informações armazenadas no banco de dados para o desenvolvimento das estratégias de marketing. Vamos pensar aqui. O CRM operacional fez a sua parte, coletou os dados e vai armazenando dentro do sistema. E a partir do momento que vai acumulando dados e informações, né, então o CRM analítico, ele tem essa possibilidade de gerar informações importantes para a tomada de decisão. Vamos pensar aqui, perfil do cliente. Vai lá, busca ali o CRM, analisa e, né, então tem ali o perfil do cliente.
perfil do cliente com as métricas, né, resultados do meu CRM, quanto a quesito satisfação, quanto a quesito vendas. Faço uma análise dessas, né, um cruzamento de informação e posso gerar, então, possíveis estratégias, né? Então, a capacidade analítica, eu falo assim, a inteligência, né? Então, concentra-se na parte de CRM analítico. Tem ainda o CRM colaborativo. Então, indo ali ao quadro, o que o CRM colaborativo ele faz? Representa um centro de comunicações que integra todos os canais de contato. Olha só, internet, e-mail, vendas, mala direta, telemarketing, fax, propaganda, call center e etc. Onde ocorre, então, a principal função do CRM colaborativo, a interação, né, então, entre todos esses dados, né, quer dizer, a integração e a colaboração de todos esses dados. Mas então, né, professora, mas eu não entendi. Qual que é a finalidade disso? Vamos pensar aqui, né? Então, a coleta de informação. O pessoal de vendas coleta informação para um fim, né? O pessoal de marketing, então, analisa, pega a informação para um outro fim, né? Então, as informações de cada lugar, de cada ponto, vamos imaginar que elas chegam de maneiras diferentes. Precisa ter uma integração e uma uniformização de forma que todo mundo possa utilizar as mesmas informações. Vamos pensar aqui, né? Não só, por exemplo, desses recursos ou desses canais que eu falei, mas o pessoal de marketing gera informação, cria estratégias, um perfil do consumidor, por exemplo, e isso vai ser importante para o pessoal de vendas. Então, essa informação chega de forma integral e uniforme para o pessoal de vendas. E é isso, então, que o CRM colaborativo ele vai realizar. Ainda tenho outras categorias, o eCRM possibilita contato e informações. Então, só explicando antes de poder, então, explicar, né? Então, comentar um pouco mais a respeito do eCRM. O que vem a ser, tá, pessoal? Só falar, né? Então, hoje o CRM avançou, né? Vamos imaginar que o CRM surgiu durante a década de 90, né? E hoje, meios digitais, internet, né? Os aplicativos e tudo isso, redes sociais. Então, tudo que é intermediado, CRM, através da internet, posso falar então que é o eCRM, né? Então, isso lembra principalmente, então, as plataformas de venda, né? Quer dizer, eu crio ali meu website ali para criar e o próprio cliente, então, ele loga ali, faz todo ali o processo online, né? Consulta as informações, faço o meu cadastro e todas essas informações que geram online significa que é um eCRM. E nesse sentido, então, agora sim fica mais claro as informações, a definição, possibilita contato e informações. As principais características são customização da informação, abrir diversos canais de comunicação, pesquisa, proteção, sem acesso ao site, acesso livre, até porque o consumidor, né, a partir do momento que eu tenho a plataforma, tem um acesso livre, e-mails automáticos, informações para a primeira visita, chat, fórum, entre outros. Importante recurso hoje, tá? Então, em função, né, do que a gente vive hoje como consumidor e o uso da internet durante o consumo. E por último, também, né, bastante utilizado hoje pelas empresas, o CRM social. É o CRM através das redes sociais. A interação com os clientes ocorre nas plataformas sociais, né? Então, aí tem uma dinâmica bem grande, né? Então, a partir do momento que eu utilizo as principais redes, né, de redes sociais, gero bastante informação, mas tem aí um perigo, né? Porque tudo é muito mais rápido e a empresa precisa acompanhar tudo isso, ok? Metodologias e aplicações de CRM. Quando eu falo das dificuldades da implantação de um CRM, né, então eu preciso, né, ter um
guia, né? De uma forma bem fácil de compreender o que são essas metodologias. Meu livrinho de receitas para que eu consiga obter o sucesso na minha implantação. Quero fazer uma receita difícil, daquele bolo, daquela coisa mais. Quer dizer, tem ali todos os passos, as etapas, o que eu preciso fazer, né? Isso facilita e guia, me orienta, então, para ter o resultado. E dentro da implantação do CRM, a mesma coisa. Então, as metodologias facilitam, guiam, né? Dão as dicas dos cuidados a serem seguidos. E é isso, então. Então, indo ali ao quadro, tem ali: a implantação de um CRM é uma tarefa complexa, sobre a qual o gestor necessita considerar inúmeras variáveis e particularidades no contexto de negócios, exigindo, portanto, um planejamento minucioso e que, por isso, necessita de uma metodologia sistemática que direcione para que os princípios sejam validados. E nesse sentido, então, temos aqui com destaque, né, uma das metodologias mais utilizadas no mundo, né? Então, podemos aí falar a metodologia de Pepper and Roger Group, né? Então, quando surgiu, até o próprio conceito do CRM foi esse grupo, né? Então, que já lançaram livros falando sobre a metodologia, né? E até para poder vender os seus trabalhos de consultoria, até porque na década de 90, vamos imaginar ali, né? CRM, relacione com seus clientes para gerar, né? Então, todos aqueles benefícios que nós conhecemos. Então, na época foi um boom, né? E essa empresa também de consultoria que oferece, né, consultoria para implantação de CRM, tem aí como uma das metodologias mais aplicadas e conhecidas dentro do CRM. Então, indo ali ao quadro, a empresa de consultoria Pepper and Roger Group é conhecida mundialmente pela implementação da estratégia de negócios com orientação ao cliente. Foram responsáveis em criar a marca Marketing One-to-One, que contribuiu na disseminação dos conceitos de marketing de relacionamento e também do CRM, né? Então foram eles aí os disseminadores e até através dos serviços de consultoria, então disseminando seus conhecimentos. E aí, né, vamos ver qual é a sua metodologia. Então, ele coloca também várias etapas um pouco diferentes daquelas que a gente já viu. E olha só, então, primeira questão, analisar os requisitos do negócio. Então, dentro dessa metodologia, a primeira questão, requisitos de negócio. Eu preciso saber qual é a principal função da minha empresa, né? E a partir daí fazer uma análise dos meus concorrentes, como que está o mercado. E nesse sentido, então, né, falar assim, olha, então, a partir daqui, o que eu posso ofertar de valor aos meus clientes? Então, esse é o passo principal que, então, se aplica a essa metodologia. Seguinte a isso, indo ali as etapas, definir a partir daí qual que é a estratégia de relacionamento, né? Então, aqui, né? Quem são os meus clientes, né? Então, quais são os clientes mais valorizados? De que forma, então, vou gerar um relacionamento com o meu cliente? Tudo isso vai ser estabelecido durante a segunda etapa. A terceira etapa, indo ali ao quadro, desenvolver os processos. E aqui, então, né? Então, preciso detalhar minuciosamente dentro do meu projeto, que é o planejamento, o que vai ser, né? Novamente, pessoas, tecnologia e processos. Como que vai ser o desenvolvimento de cada um que vai gerar toda a mudança organizacional? Então, conforme a estratégia que eu estabeleci dentro da minha empresa, conforme essa característica, então, vou ter que criar, né, então, todo um processo e um planejamento de como vai ser a implantação desse CRM. Seguinte a isso,
tem ainda a seleção e implantação da tecnologia, treinamento e mudança organizacional e avaliação dos resultados obtidos com o CRM. E observando bem todas essas etapas, pessoal, né? Então, uma parte bem importante e diferencial dessa metodologia consiste nessa segunda etapa, definir a estratégia para o CRM. Dentro dessa metodologia, existe a metodologia IDIP, né? Como que eu vou gerar relacionamento com os meus clientes? Então, essa metodologia de IDIP. Então, indo ali ao quadro, então, naquela segunda etapa, eu preciso, então, para gerar relacionamento, seguir esses 4 passos. Então, uma dica bem importante para vocês. Primeira questão, a questão da identificação. Conhecer detalhadamente cada cliente. Quem é esse cliente? Não só os aspectos cadastrais, mas também saber o histórico, né? Então, a sua reclamação, qual foi sua experiência, por que ele interagiu, tudo isso faz parte, então, da primeira parte, que é a identificação. Segunda parte, a partir do momento que eu tenho algumas informações, vou diferenciá-las a partir do momento, então, consigo ter algumas segmentações conforme o valor e ainda conforme as necessidades. Conforme o valor, né? Qual o valor que esse cliente ele tem, tá? Então, pode ser separado em 2 quesitos. Aquele que pode ser potencial, que vai ser lucrativo, ou aquele já que existe um valor muito grande, né, que a empresa ela precisa, então, né, falei, olha, esse cliente ele é especial, vai gerar uma boa parte do meu lucro. Então, segmentação nesse sentido. E ainda, segmentação por necessidade. Qual que é a característica da minha empresa? Vamos imaginar a questão da academia, né? Então, segmentação por, né? Vamos pensar, idade, por práticas de atividade física, por interesses e assim por diante. Crio, então, essa segmentação. Terceiro passo. Então, indo ali ao quadro, tem ali, então, o quesito de interação. Segmentei, então, eu preciso gerar um aprendizado maior com o meu cliente. Vou comunicar, vou interagir, criar ofertas que satisfaçam o meu cliente, e toda vez que eu consigo interagir e ter uma resposta do meu cliente, eu vou acrescentando ao meu histórico várias informações importantes, e isso é importante para a próxima etapa. Então, indo ali ao quadro, tenho a personalização. Lembra, né, então, que o CRM, o marketing de relacionamento, ou marketing one-to-one, né, que é a customização. Preciso ofertar alguma coisa muito valiosa, mas principalmente pensando na individualidade. Gerei aprendizado, então vou customizar e gerar a satisfação e também a fidelidade. E é isso, então, a parte mais importante dessa metodologia. Tipos de metodologias de aplicação. Dentro da implantação de um CRM, existem metodologias, tá? Para que facilite e oriente o gestor dentro da implantação de um CRM. E nesse sentido, existem várias metodologias. A maioria delas vem de empresas de consultoria, tá? E então, vamos ali ao quadro falar das principais metodologias. A implantação de um CRM é uma tarefa complexa, existe um planejamento minucioso e uma metodologia sistemática que direcione a validação para os princípios do marketing de relacionamento. Quais são os principais tipos de metodologia? E aqui, então, eu tenho os 3 principais: metodologias de Pepper and Roger, metodologia de Miriam Bretsky e também do Richard Lee. E aqui, então, vou destacar os 2 últimos, a da Miriam Bretsky, que é brasileira,
e a do Richard Lee, tá? Então, indo ali ao quadro, falando um pouquinho, metodologia de Miriam Bretsky. Olha só, então Miriam Bretsky, ela então, uma das principais referências aqui no Brasil, fez mestrado e doutorados com a intenção de estudar o CRM, né? E com isso também trabalhou, né, então, em conjunto com uma empresa de consultoria, tá? E é por isso, então, ela conseguiu, né, desenvolver a sua própria metodologia. E quais são as suas etapas principais? Então, seguinte ali ao quadro, temos ali, então, definição e planejamento do modelo de relacionamento. Definir postura de atendimento ao cliente e outras mudanças estruturais realizadas para aderir à nova modalidade com foco ao cliente. Segunda parte, o redesenho dos processos de atendimento ao cliente, quer dizer, criei, planejei, então preciso readequar todos os meus processos. Realizar um levantamento, documentar todos os processos que envolvam atendimento ao cliente, de forma direta ou ainda indireta. Após a análise, realizar o redesenho. Após o redesenho, selecionar a solução. Envolve a escolha do software ideal, conforme o modelo do relacionamento determinada pela empresa. E por último, implantação da tecnologia, materializar todo o projeto da estratégia de CRM, então, desenvolvida até então, tá? Então, esses são os principais, né, pontos, né, a serem seguidos durante o processo de implantação. Seguinte a outra metodologia, então, temos a metodologia de Richard Lee. Aqui um americano, existe também uma empresa de consultoria, e aqui também ele coloca 4 etapas principais. Definição e implantação da estratégia de negócio centrada no cliente, né? Novamente, primeira parte aqui, focando aqui, olha só, todas as metodologias começam com uma boa estratégia centrada no cliente. Segundo passo, redesenho das atividades. Terceiro passo, reengenharia ou a mudança, né? Então, e por último, a implantação da tecnologia. Agora, quais são as suas particularidades dessa metodologia? Então, seguinte aqui temos, então na parte de definição e implantação das estratégicas, o Richard Lee coloca algumas perguntas, né? Então, para que possa facilitar a implantação ou o desenvolvimento da estratégia. E aí, por isso, então, algumas perguntas aqui. Olha só, qual estratégia adequada para o CRM? Quanto de recurso financeiro a empresa dispõe? Analisar a empresa sobre a perspectiva do cliente, produto, serviço, preço, motivo da compra, qualidade, relacionamento entre cliente, empresa e etc. Né? Então, aqui tem uma particularidade importante que né, antes de você desenvolver ou implantar esse projeto, sempre faça uma pesquisa, né? Então, coloque a perspectiva do cliente e isso vai auxiliar a obter sucesso nos resultados. Seguinte ali, então, novamente, analisar as principais características e benefícios dos produtos e serviços que é ofertado, fazer uma análise e avaliar os canais de vendas e suprimentos, né? Então, quais são os pontos de contato, né? Então, que aquele consumidor ele vai perpassar e, nesse sentido, então, realizar as análises. E aí, né, então, em cima dessas perguntas, eu obtenho algumas respostas e é por isso, então, seguinte ali, vamos ao quadro. Após a análise dessas perguntas, é possível definir, né, então, dessa forma, quem são os clientes potenciais da minha empresa? Adquirir novos clientes potenciais, descobrir novos segmentos de mercado e ainda criar novos produtos e serviços.
E aí uma pergunta que eu coloco, né, no finalzinho, então, falando a respeito dessas metodologias. Professora, se eu pensar, né, na parte das principais etapas, eu percebi que todas as etapas elas têm alguns pontos, aliás, muitos pontos em comum, né? Para que então ter tantas metodologias diferenciadas com nomes e autores diferenciados, tá? Então, um quesito muito importante. Então, vou precisar de uma metodologia? Sim, né? Por que não consultar vários? Apesar das etapas serem bem semelhantes, tá? Isso é importante ressaltar, mas, né, conforme a experiência desse consultor ou desse autor, dentro de cada etapa, ele vai detalhar alguns pontos particulares que podem agregar ao seu projeto de CRM. Então, é por isso, então, a gente coloca para vocês, né, quais são os principais autores e algumas particularidades e visões, né, então, de cada autor para que possa, então, beneficiar a implantação do seu projeto. E é isso, então, pessoal. E vamos para a resolução da situação problema, né? Então, escolha da tecnologia aplicada dentro da empresa Boa Forma. Então, estamos na parte final, né? Convencemos ali o Reginaldo a falar, né? O que é o CRM, quais são as suas implicações, como que ela funciona. E nesse sentido, então, finalizar o projeto de CRM dentro da academia. Então, indo ali ao quadro, temos aqui qual que é o desafio? Escolher entre as modalidades CRM qual deve ser implantada na academia, né? Então falamos aí dos principais tipos, vamos escolher uma. Trabalhar o método IDIP, que consiste na segunda etapa desta metodologia, tá? Então vamos verificar esses dois quesitos para a implantação ou para o desenvolvimento do projeto dentro da academia. Indo ali ao quadro, então, né? Falei para vocês quais são os tipos de CRM. Então, tenho o operacional, analítico, colaborativo, o eCRM e o CRM social. Vamos imaginar, academia, uma pequena empresa, né? Então, existe um investimento a ser realizado dentro da tecnologia. Então, a princípio, vamos pensar, o que é mais importante dentro do CRM de acordo com as suas funções? Coletar as informações do cliente. E nesse sentido, quem faz? É o CRM operacional, né? Então, a princípio, vou lá colocar um CRM operacional para que, né? Então, o Reginaldo ele possa trabalhar a questão da informação de clientes. Eu tenho vários tipos de clientes, né? Então, quanto mais informações eu obtiver, fica melhor personalizar e dar o melhor atendimento aos meus clientes. Posso ainda, junto com o CRM operacional, associar as redes sociais, até porque, né, uma particularidade das academias, todo mundo quer ser bem visto, né? Não é verdade? Então vamos pensar aí nas pessoas que vão na academia e posta, né? Quer dizer, então nesse sentido, o CRM o social, ele vai dar um up, né? No sentido de não só divulgar, mas as pessoas querem ver o que está acontecendo, quais são as pessoas que estão lá fazendo as aulas, quais as modalidades. Então pode ser aí um grande trunfo dentro da academia utilizar também as redes sociais em benefício, então, para coletar as informações. E aí, então, indo ali ao quadro, iniciar com CRM operacional e aos poucos incorporar e aprimorar com outras modalidades, né? Então, o CRM, vou iniciar e quem sabe mais à frente, então, né? Vou colocar o CRM analítico para favorecer a criar a estratégia. E ainda preciso utilizar o método IDIP, né? Que era a metodologia de Roger and Peppers, né? Então, nesse sentido,
Nesse sentido, então, desenvolver a metodologia IDIP, que é, então, né, dentro da metodologia de Roger and Group, né? E nesse sentido, o que essas 4 funções estabelecem? De como que eu vou relacionar com o meu cliente. Então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui, primeira questão, dentro da academia, eu preciso identificar quem é o meu cliente, né? Então, através do CRM. O cliente entra em contato com a academia, né? Então, buscando informações sobre as aulas. E nesse sentido, então, tá? Identificar, fazer o cadastro, né? Quer dizer, as pessoas que estão aptas a atender, vamos pensar aí que existe um atendimento pessoal. Então, essa pessoa vai lá, faz uma entrevista, coleta as informações e alimenta o sistema no sentido de, então, colocar as informações, identificar quem é o cliente, as suas preferências e assim por diante. Segunda etapa, que é a parte, então, de diferenciar. Então, vamos imaginar aqui, fiz o cadastro, né? Coletei as principais preferências, quais os interesses dessa pessoa com relação à academia. Posso, através dessas informações iniciais, criar uma possível segmentação. Algumas segmentações ficam claras, né? Então, quanto à questão da idade, preferência quanto à atividade física, né? E qual é a finalidade dessa pessoa com a prática da atividade física. Só a partir desses 3 quesitos, e posso gerar outros tipos de segmentação, fica bem mais fácil, né? Então, eu pegar essas informações, acompanhar, alimentar a toda hora, né? E fazer aí, né, cada vez mais para que o atendimento seja cada vez mais melhorado. Terceira etapa, então, a parte de interagir, né? Então, a minha interação, ela já é favorecida pelas informações que eu já tenho aqui. Então, as pessoas que estão ali no front, né, então fazendo o atendimento, elas vão lá, faz uma comunicação orientada com o histórico daquele cliente. E através dessas outras interações, né, então, tenho condições de coletar mais informações, me tornar íntimo e a partir daí, então, gero o aprendizado. Então, a seguinte etapa que eu tenho aqui, indo ao quadro, através desse aprendizado, posso personalizar e oferecer experiências únicas ao meu cliente. Vamos imaginar ali, né? Falou assim, olha, descobri que aquele cliente, ele é meio fanfarrão, gosta de uma festa e tal. Que tal, no dia do seu aniversário, fazer uma surpresa, né? Reunir as pessoas, colocar as modalidades, as músicas que ele gosta e fazer uma surpresa, né? E não só, mas todas essas informações favorecem, então, ter melhores resultados e melhores experiências de cada cliente. É para isso, então, que existe a função do IDIP, né? Então, conforme essas 4 funções, consigo, então, melhorar o relacionamento com os meus clientes. E é isso, então, pessoal. Agora o nosso momento de interação. Olha só, então, pensando na agência de turismo, qual a modalidade de interação seria interessante para gerar aprendizado sobre o cliente? Quem tiver dúvidas, fico à disposição também, tá? Ou quem estiver assistindo agora também, né? Então, tem essa perguntinha aqui, tá? Para que vocês possam responder, dar a sua opinião. Vamos lá, alguns minutinhos, pessoal.
Então, voltando ao nosso momento de interação, né? Então, colocando ali a pergunta para vocês novamente. Pensa numa agência de turismo, qual modalidade de interação seria interessante para gerar aprendizado sobre o cliente, né? Então, além do cadastro do cliente, então, a partir do momento que eu tenho as informações básicas, né? Então, posso gerar aí algumas ações no sentido de que tal fazer uma pesquisa, né? Então, com algumas perguntas ali, né? E o cliente ele pode responder e aí, em função dessas respostas, a agência gerar, né, algum benefício, né, um desconto, quem sabe, para a próxima viagem. Então, nesse sentido, eu consigo fazer uma pesquisa mais abrangente e, ao mesmo tempo, né, então, gero interesse, né, em função desse desconto que eu estou dando aí para o meu cliente, tá? Então, posso fazer isso aí, tá? Ou ainda, a cada viagem que o cliente ele faz, né, então, fazer ali uma entrevista, falar assim, e aí, o que você achou, né, e tal, qual foi a sua experiência, novamente, aí pensando, né, falar assim, nem todo mundo gosta de responder as pesquisas ou ter essa interação, oferecer algum benefício, né, e ter essas informações, tá? Então, é um momento de aprendizado, quanto mais aprendizado eu tenho, vamos pensar na questão da agência de turismo, né, quer dizer, mais eu posso personalizar, criar ofertas, né, que façam, então, gerar o interesse, novamente, pela minha empresa. E é isso então, pessoal. E vamos já finalizando a aula 2, então, recapitular. Então, tudo que nós acabamos de falar durante a nossa aula, precisamos, então, falar que durante a implantação de um CRM, preciso pensar o CRM como uma estratégia e por isso a empresa ela precisa estar preparada para algumas questões. Implantação e aplicação do CRM. Preciso pensar, né, então, não só nas questões estratégicas, mas também nas principais mudanças que ocorrerão. E é por isso, então, né, preciso saber quais são as principais etapas dentro de um processo de implantação e principalmente durante o desenvolvimento da estratégia, né, focar aí, pensar como que vai ser a questão das pessoas, a parte de processos e a parte de tecnologias, como que eu vou, né, então, desenvolver cada uma delas, tá? Então, muito importante para o sucesso da implantação. Ainda, dentro da implantação, o gestor precisa conhecer os aspectos tecnológicos do que é um programa de CRM, então, conhecer quais são os principais tipos de CRM. Diante da sua complexidade da implantação, existem algumas metodologias, tá? E é por isso, então, né, conhecer os principais tipos de CRM, tá? Então, é isso que nós tratamos durante a nossa aula, tá? Então, finalizando, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? E então, vamos nos ver na próxima aula, focando um pouco mais sobre a questão de dados e tecnologias dentro da prática de CRM. Até a próxima aula, pessoal!